para a glória de Deus. Vamos repetir, porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é soberano, Deus é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 6 e verso de número 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores na carne, com tremor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo de aparências como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo desde a alma a vontade de Deus, servindo de boa aparência como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles é o vosso que estais nos céus. Que o Senhor deles e o vosso está nos céus, melhor dizendo. E com Ele não há acepção de pessoas. Aleluia. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vestis-vos de novo toda a armadura de Deus, para conseguires permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue ou carne, mas contra os principados, contra as potestades e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esta palavra que oramos aqui. Pedimos ao Senhor que nos dê discernimento para que a tua igreja possa ouvir uma palavra pura, viva e verdadeira e eficaz, em nome de Jesus. Querido Santo de Deus, no capítulo de número 6 da carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele instrui, ele ensina ao povo, ele ensina aos líderes, ele ensina aos servos. Essa é uma carta, digamos que, não para pastores, não para meninos, mas é uma carta para a igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, mais específico no versículo de número 5, ele toca primeiro nos menores, digamos assim, a nossa ótica humana. O apóstolo Paulo, ele toca nos servos. O apóstolo Paulo, ele toca na vida daqueles que eram servidores do reino, servidores do templo, servidores do Deus Jesus Cristo. O apóstolo Paulo agora, ele toca e ele instrui ao povo de Deus, começando pela igreja, começando por aquele que está, digamos, no nosso olhar,
em uma visão mais baixa, em um cargo mais baixo na nossa ótica humana. E ele começa dizendo que: servos, obedecei aos vossos senhores na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo agora ele ensina algo para a igreja, ele ensina algo para o povo de Deus. O apóstolo Paulo agora ele ensina para a igreja uma coisa que hoje tem que ser perdido no meio da igreja. O apóstolo Paulo ele diz uma primeira lição básica que todo servo de Deus, toda serva do Senhor deve ter, que é a submissão aos seus líderes. O apóstolo Paulo ele não começa ensinando como a igreja deve servir. O apóstolo Paulo ele não começa ensinando para o povo a maneira certa de se vestir. Ele não começa ensinando para a igreja o jeito melhor de cantar, o jeito melhor de adorar. Porque a verdadeira adoração, ela não começa na nossa vestimenta. A verdadeira adoração, ela começa quando nós somos submissos a Ele. Aleluia. A verdadeira submissão a Deus, a verdadeira adoração a Deus, a verdadeira fidelidade ao Senhor, a verdadeira adoração ao Espírito Santo, ela começa quando nós somos submissos a Deus e aos nossos líderes. Aleluia, oh glória. E ele diz mais, ele não começa instruindo a igreja como se vestir, ele não ensina a igreja como andar de maneira bonita, pelo menos ainda no capítulo de número 6 de Éfeso, ainda não. No capítulo de número 6, ele começa ensinando a igreja um princípio básico que o Senhor Jesus ensinava para a igreja, e que nós no tempo de hoje precisamos aprender, que tem sido perdido, raro nós encontrarmos no meio das igrejas, que é a submissão aos seus líderes. Quantas pessoas aí afora bate no peito e diz: eu não vou ser submisso ao meu pastor, eu obedeço só a Deus, eu não obedeço a homem. Eu não quero obedecer a homem, ninguém é homem, eu não vim para obedecer a homem. Aí essa pessoa diz isso, meu irmão, porque não lê a Bíblia. Porque se ela permitisse abrir a sua Bíblia e mergulhar nas escrituras da carta do apóstolo Paulo a Éfeso, ela, no momento que ela diz: eu não vou servir a homem, eu não vou obedecer a líder, pastor, só quem manda em mim é Deus. No momento que ela fechar a boca, se ela abrir a Bíblia, se ela fechar mais a boca e abrir a Bíblia, ela vai deparar no capítulo de número 6, aonde está escrito no verso de número 5, aonde o apóstolo Paulo, ele dá uma cajadada. O apóstolo Paulo, ele meio que uma força de expressão, ele dá uma rasteira nessas pessoas que falam isso, e ele diz assim, como Cristo, ele diz como servo de Deus fiel, ele diz dessa maneira: obedecei aos vossos senhores na carne. E não só obedecer, não, é para ficar quietinho, com temor e tremor. Aleluia, oh glória. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, vocês aí, obedecei aos vossos senhores na carne, obedecei aos vossos líderes na terra. Há uma certa mensagem na palavra de Deus que me escapa da memória agora, aonde diz:
Se nós não obedecemos ao homem que vemos, a lei dos homens que vemos, quanto mais a Deus que nós não vemos. É raro, cada dia está mais difícil. A igreja não pode bater a perna e dizer que só obedece a Deus e não ao homem. Não, está errado. Você deve obedecer o seu líder, o seu pastor, porque o seu pastor, o seu líder é uma autoridade constituída por Deus. O pastor da igreja é uma autoridade constituída por Deus na terra. E quando Deus é na vida de um pastor, ai daqueles que não obedecem os seus líderes. A mensagem de Deus para a igreja hoje, a mensagem de Deus para o povo hoje, a mensagem de Deus para a igreja agora, em primeiro lugar, antes de querer cargos sobre a igreja, antes mesmo de querer uma posição na igreja, antes mesmo de querer ser separado para o diaconato, para o presbitério, para o caminho pastoral, para o evangelista, para o missionário, antes mesmo de querer servir, fazer algo sobre a tua igreja, olhe para o espelho e veja se tu és uma mulher ou um homem submisso ao seu pastor. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Quantos imperadores, quantos reis foram soberbos e caíram por terra. Os reis naquela época e os faraós naquela época, que não quiseram se prostrar a Deus, todos caíram por terra. Todos caíram por terra, porque com Deus não se brinca. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? E o maior erro que você tem na tua vida, o maior erro que nós como membros da igreja do corpo de Cristo, o maior erro que um obreiro, o maior erro que uma obreira, melhor dizendo, o maior erro que um servidor na igreja, que um servo na igreja, o maior erro que nós podemos cometer é não obedecer a Deus, é não obedecer aos nossos líderes na terra. O maior erro que nós temos, que nós cometemos, é não obedecer aos nossos líderes, é não obedecer aos nossos pastores, é não obedecer àqueles que foram levantados por Deus como autoridade sobre a terra. A queda daqueles que não obedecem a Deus é grande. A queda daqueles que não obedecem à palavra de Deus é grande. E cada vez mais vemos homens aí subindo em altar, mas nunca se levantaram, mas nunca se ficaram sentados para aprender de Deus. Quantos levantaram? Quantos agora, em qualquer lugar, levantam para ensinar e pregar sobre submissão, mas nunca foram submissos? Quantos se levantaram, estão pregando obediência, mas não descem na casa do oleiro para ouvir as palavras de Deus e para obedecer o seu líder? E tem mais. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, vós servos, servi aos vossos senhores na carne, com temor e tremor. Aleluia!
A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia! Ela é o princípio da sabedoria. E o apóstolo Paulo diz: servir com temor e tremor, meus irmãos, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo de aparência como agradar aos homens. Não adianta, obreiro, não adianta, obreira, serva, servo, pastor, não adianta você querer servir ao homem por aparência, para conquistar um cargo na tua igreja. Deus está vendo a intenção do teu coração. Descansa, porque o teu tempo vai chegar. Descansa, porque a tua hora vai chegar. Faça como o apóstolo Paulo disse: sirva como a Cristo. Cristo, ele era o mais exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ainda um discípulo disse: Senhor, não quero que o Senhor lave meus pés. E ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Deus está falando para a igreja que sejamos mais humildes, submissos, e que possamos obedecer nossos líderes, e que possamos servir a Deus, servir a nossos líderes não por aparência, mas para servir a Deus com coração aquebrantado. Aleluia, glória, glória a Deus. Que possamos servir a Deus com o nosso coração quebrantado. Que possamos servir a Deus com o nosso coração puro. Que possamos servir a Deus com o coração quebrantado, com o coração alegre na presença do Senhor. Porque tudo há um tempo, o seu tempo de Deus te exaltar, de Deus colocar, você vai chegar, mas em primeiro lugar, dê honras e glórias a Deus em primeiro lugar, meus irmãos. E ele diz mais: olha, fazendo desde a alma a vontade de Deus. Que possamos fazer a obra de Deus, buscar a Ele de desde a nossa alma a vontade de Deus. Quantos têm perdido o amor pela obra, por fazer a obra de Deus? Quantos querem só se for pagos, sendo que Deus deu a palavra para nós na cruz do Calvário? Ele pagou já um alto preço por nós. É difícil, meus irmãos. É difícil, igreja. Não é fácil. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E a cada tempo que passa, a cada minuto que passa, a cada hora que passa, a cada mês, a cada ano, a gente vê o número de pessoas que têm amor pela obra reduzindo. Nós cantamos que a nossa geração está avivada, que a nossa geração cresce, que vai trazer o avivamento, mas não é isso que mostra os números, não é isso que mostra. A igreja sim tem desempenhado um papel fundamental. Quantas igrejas aí fora, missionárias, têm feito coisas grandes, mas vamos voltar umas décadas atrás. Vamos ver, vamos comparar as igrejas de antigamente. Os obreiros que oravam mais de 1 hora, mais de 2 horas em oração pela igreja.
Quantos jovens que oravam, quantos obreiros que faziam obra na igreja, chegavam na igreja, limpavam a igreja, faziam de tudo sem buscar reconhecimento, só queria fazer porque sabia que aquilo era para Deus. Nós fazermos alguma coisa para Deus, irmãos, é como uma gratificação. Não faça para receber, faça porque você já recebeu de Deus. Faça porque você já recebeu de Deus. Por você ter acordado, isso no mínimo é um sinal de gratificação a Deus. Está na igreja, orar, mas não, muitos reclamam porque o culto é só uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Não, meu irmão, o culto pode ser todos os dias na semana ou só uma vez, não importa. Porque as pessoas reclamam, se tem um culto, 2 cultos na semana, em algumas igrejas reclamam. Ou se tem mais de um culto, ou se só tem um, nunca vão estar satisfeitos. E nunca vão buscar a Jesus de verdade. Está errado, venha por Ele, venha para Ele, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja que nós devemos ser submissos, obedientes, servir com temor e tremor. Ele está dizendo, vocês, pelo amor de Deus, para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo, meus irmãos, fortaleceis no Senhor. Ele está dizendo, esteja contente. Esse mesmo homem, Paulo, é o homem que escreveu a carta aos Filipenses. No capítulo 4, ele disse bem assim, ó, ele conta uma história, que eu já vivi com tudo, eu já vivi sem nada, eu já tive riqueza, eu tive pobreza, mas eu tudo suportei. Ele diz mais, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Ele está dizendo, eu já tive tudo, mas também eu vivi sem nada. Por quê? Porque eu tudo posso suportar em Jesus, que Ele me fortalece. É por isso que você está aqui, é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora, aonde você estiver, em qualquer estado, outro país, em transmissões que esta pregação está passando para a tua vida, para a tua casa, qualquer outro lugar. É por isso que você está de pé. Ei, pregador, Jesus está falando com alguém aqui nesta hora. Ei, pregador, ei, mulher de Deus, em homem de Deus, não desista, a caminhada é longa, Deus apenas está te provando, é um processo, vai passar. Vamos fazer a obra de Deus, igreja. Aleluia. É, igreja, vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra do Senhor com o coração. E o apóstolo Paulo instrui, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Nós devemos servir de boa vontade. Nós precisamos ser servos, servir de boa vontade, mas não, hoje em dia está complicado. Se um pastor pede para um irmão ou para a irmã abrir um culto, aí ele já fica, não, pastor, porque eu vou ter que sair, eu não sei o que. Ah, pastor, eu vou ter que abrir um culto, eu não sei isso, não sei aquilo. Mas quando é na casa dele, ele passa 1, 2, 3, 4 horas, tá nem aí, no aparelho celular, na internet. Nós somos assim, mano. Passa um bocado de hora fazendo coisa que não agrada a Deus, ou até mesmo se tem um problema para resolver, ou a coisa que ele não sabe, que é da importância dele, que esse irmão ou essa irmã tratou com prioridade para a vida dele, ele vai lá pesquisar o assunto, ele vai virar profissional naquele assunto para resolver o problema dele. É assim ou não é, igreja? Mas disse que não sabe abrir o culto, disse que não sabe cantar. E por que não aprende? E por que não pesquisa? E por que não busca conhecimento para servir a igreja? Sabe por que muitas pessoas não fazem isso, igreja? Porque não é prioridade para elas o reino. Porque não é prioridade para ela a igreja, a casa de Deus.
Porque ela não tem interesse. Porque se essas pessoas tivessem interesse, como tem, por outras coisas, elas iriam atrás para resolver, para poder ser um homem, um servo proativo na obra de Deus. Aleluia. E diz mais: sabendo que cada um receberá o bem que fizer, seja escravo ou seja livre. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo: cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Meu irmão, pelo amor de Deus, aquilo que tu faz pela obra, aquilo que tu faz pela igreja, aquilo que tu faz para a obra de Deus, mesmo que tu não receba aqui na terra, Deus, Ele vai te recompensar. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que buscam e o temem. Aleluia! Ou seja, a Bíblia diz que Deus, Ele é abençoador daqueles que buscam o temem. Tudo que você está fazendo pela obra de Deus vai ter recompensa, meu irmão. Vai ter recompensa, minha irmã. Vai ter recompensa. Tudo aquilo que você está fazendo para a obra de Deus, Deus vai te recompensar. Tudo aquilo que você está fazendo para a obra de Deus, Deus vai te recompensar. Tudo aquilo que você está fazendo, eu sei que é difícil, o processo dói. Eu sei que tem dias que você não quer vir nem para a igreja. Eu sei que você não quer nem ir para a igreja. Eu sei que tem dias que você chora amargamente, o processo está difícil. Parece que você faz, e cadê Deus? Cadê o Senhor? Mas o Senhor, Ele é fiel a todos que ouvem essa mensagem na rádio, ao vivo, neste momento, em outro lugar, em todos os locais. Deus vai te recompensar. O teu coração pode estar ferido, o teu coração pode estar abatido, o teu coração pode estar quebrantado, o teu coração pode estar aflito. O processo dói, tu tem vontade de parar, tem vontade de desistir da tua chamada, mas tu não vai desistir se aquilo que é o que tu mais ama fazer é cantar, é pregar. Por que tu vai desistir? Aleluia. E agora ele traz uma mensagem, o apóstolo Paulo traz uma mensagem não só para os servos, mas a espada corta de lá e a espada corta de cá. Agora o apóstolo Paulo, ele vai instruir aos líderes, aos senhores. Olha: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles é o vosso, e o vosso está no céu, e com ele não há acepção de pessoas. É forte. Esse aqui é forte. Essa passagem aqui é forte. Essa que dói. O apóstolo Paulo agora ele está ensinando para a igreja o seguinte. O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja, para os servos, como eu falei agora há pouco. Agora ele ensina para os líderes. E eu tenho aprendido em um projeto da nossa igreja, o projeto Eclésia. Em uma das palestras, ganhamos o livro muito bom, por sinal, Líder Cego, como se tornar um líder cego. E é agora que vamos aprender a se tornar um líder servo. Ele diz, olha, ele fala para os servos, mas também ele diz para os líderes, olha, e vocês também, líderes. Ou seja, ele diz, vocês pastores, vocês dirigentes de igreja, vocês pastores. Ele diz para todos os líderes, senhores, os anciãos na fé, anciões na fé, os anciãos. Ele diz, vocês aí também fazei o mesmo, viu? Olha, não tá pensando que é só para eles não. Ei,
deixa de ameaças também. Porque o que tem acontecido no meio das igrejas, por graça de Deus, Deus dá um cargo para essa pessoa. Por graça de Deus, alguém levanta aquela pessoa como pastor, como um cargo para aquela pessoa, e aquela pessoa já empina o nariz. Não, porque eu estou agora como líder, agora eu sou regente, agora eu sou pregador, eu sou o pastor da igreja, eu sou o dirigente da igreja. Não, ó, se tu fizer isso aqui, ó, eu boto você de disciplina. Meu irmão, para com isso. Para de querer abusar de um poder que nem é teu, o poder de Deus. Deus é quem dá, Deus é quem toma, Deus é quem opera, Deus é quem livra, Deus é quem sara. Pastores que têm se levantado nos púlpitos para desabafar, seu microfone é o seu megafone para um desabafo, e começa a bater nas ovelhas, começa a bater nos líderes, começa a bater em todo mundo, começa a ameaçar, sendo que a palavra que corta de um lado, corta de outro também, viu? É uma espada de 2 gumes, 2 fios, corta de lá, corta de cá. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e da medula. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E aí são pastores que têm se levantado no meio da nossa igreja. Está errado. Maltratando a ovelha, não amando a ovelha. Mas quem gera a ovelha é a ovelha, não é o pastor que gera. Nós precisamos, eu como pastor de igreja, preciso de vocês, preciso da igreja. Quem gera a ovelha é a ovelha. Aleluia! Nós cuidamos, mas quem gera são vocês. Nós também, que nós somos ovelha, querendo ou não, né, irmãos? Aleluia. Ele diz mais, parece que aqui é uma ciluada tão grande, é uma lapada tão grande, que o apóstolo Paulo está dizendo: e vocês, senhores, também não ameaceis os seus servos, sabendo que o Deus deles é o mesmo Deus de vocês. É o mesmo Deus que está habitando lá no céu, que é o deles, é o de vocês também. E com ele, não tem esse papinho de grupinho, não tem esse papinho de panelinha, de ameaça. Com ele não há acepção de pessoa. Para! Arrocha teu cinto, rapaz. Arrocha tua saia, mulher. Sacode tuas vestes. Santifica. Seja fiel. Você precisa dos membros da tua igreja. Você precisa das ovelhas. Nós precisamos. Nós somos dependentes um do outro, cada vez mais de Deus, mulher dizendo. E nós precisamos de ajuda dos irmãos cada vez mais. Vamos dar a mão em união, igreja do Senhor. Vamos dar a mão em união para crescer em Cristo, pois Ele está voltando para buscar a sua igreja. A palavra diz no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus: segui a paz com todos, segui a paz, fiquem em paz com todos. Mas porque tem irmãos aí que não tem paz com os irmãos. Tem irmão aí que não pode ver, ele busca contenda. Ele está quieto, mas parece que tem um prego no pé dele que ele busca. É difícil. Ele parece que tem um prego catucando no pé dele que ele busca uma coisa para querer trazer picuinha no meio da igreja. Parece que tem alguma coisa no pé dele que ele não quer ficar quieto, ele não tem paz, que a igreja quer arrumar problema, ele não escuta o pastor dele. E a Bíblia diz: seguir a paz com todos, em união, unidos. Pois a igreja, ela é unida. A igreja precisa ser unida. Somos vários homens e mulheres que formamos um corpo em Cristo. Somos um corpo de Cristo. Assim como o pé precisa do outro, da mão precisa do braço, precisa do outro braço, o corpo precisa da cabeça. Nós precisamos do nosso irmão para crescer.
Tem pastores aí, tem homens e mulheres, tem pastores que não são nem acessíveis aos seus membros. É um pastor ausente, não conversa com a sua ovelha, não fala com a sua ovelha. O jovem não tem liberdade, não se sente bem para contar o que está passando para ele, porque ele é aquele santarrão, aquele homem quadrado, é aquela mulher quadrada, ou o que é que seja. Não podemos ser assim. O apóstolo Paulo está ensinando a nós sermos humildes, a sermos humildes, que conversa, que corre atrás, que é acessível para os membros da igreja. Mas quantos pastores, quantos homens não têm sido acessível para a sua ovelha? Não conversa, se brincar não sabe nem o nome. Certo que tem congregações que tem mais de 300, 200 membros, né? Mas é difícil decorar, a gente entende, mas dá para entender no contexto que eu estou dizendo. E ele diz, deixando de ameaça, sabendo que o Senhor deles e o vosso está nos céus, é o mesmo Deus, e não há acepção de pessoas. Porque que tu ora e Deus derrama poder do céu, que tu tá se achando melhor? Ei, a soberba precede a ruína, Deus abate, viu? Não é porque tu tem um paletó da Zara, tem algumas marcas aí, não sei. Não é porque tua roupa é bonita, irmã? É por causa disso? Não, tá errado. Tem um corinho que diz assim, que se Deus puxar a tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. Tem gente que faz, tem gente que pensa que tudo merece, é algo assim. Não, tem gente que pensa que faz e acontece. Olha só, tem gente que pensa que faz e acontece, mas é tudo pela graça, ninguém merece, viu? É tudo pela graça de Deus, tudo é na graça. Sois salvos pela graça, sois salvos pela graça, ninguém é merecedor. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nesta hora, nesta palavra, nesta pregação, Deus está falando para a igreja que está ouvindo neste momento, seja agora ao vivo, nas transmissões, ou seja gravado, aonde alcança: sois salvos pela graça. Paulo queria que o Senhor tirasse o espinho em sua carne, mas o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Meus irmãos, a graça do Senhor nos basta. Aleluia. E olha só, para encerrar, ele diz: finalmente, depois do primeiro passo, que é ser submisso, depois do primeiro passo, o segundo passo, obedecendo aos nossos senhores, pastores, sendo fiel, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Toda a igreja precisa estar fortalecida na força do poder de Deus. Deus está falando para a igreja: fortalecei em Cristo, fortalecei no seu poder. Aqueles que me ouvem nesta noite, nesta hora de pregação desta palavra, o Senhor te guardará. Se fortaleça em Deus. Deus é o Deus que resolve os teus problemas. Deus é o Deus que te abençoa.
Deus é o Deus que te livra, que te guarda, que te sara. Ele nunca te abandonou. Não pense que Ele abandonou você. Deus está te vendo, meu irmão e minha irmã. Aleluia. E Ele diz: vesti-vos de novo. Deixa eu só falar aqui uma situação. A igreja de Éfeso, ela passava um problema grande, porque lá em Éfeso tinha uma deusa chamada Diana. E lá naquela cidade de Éfeso, uma cidade muito movimentada financeiramente também falando, tinha um templo muito grande, tinha um templo enorme. Então veja só, o povo era idólatra. Paulo chegou lá pregando contra a idolatria. Muitos mercadores da época vendiam bonecos, como hoje vende bonecos aí de santos, enfim, ou qualquer outra imagem, boneco de brinquedo, qualquer que seja. Então naquela época tinha, o pessoal comprava. E como tinha muitos, o pessoal comprava, os idólatras compravam. Enfim, os mercadores recebiam muito dinheiro daquelas vendas. O mercado financeiro girava, o capital de giro ali era grande. Só que chega um momento que o apóstolo Paulo chega lá, prega contra isso e causa um tumulto lá. Causa tumulto. As vendas começam a cair, porque o pessoal começa a se converter, o pessoal para de comprar. Ele não. Olha só o que o apóstolo Paulo fez. Para ele chegar em uma cidade e as vendas de todo mundo começar a cair, meu irmão, a conversão foi grande de Paulo em Éfeso. Pelo menos até o meu momento aqui, onde eu vejo na palavra. Ele converte, a igreja começa a servir a Deus. Por isso que Paulo, agora, na carta do apóstolo Paulo, Efésios capítulo número 6, essa instrução para a igreja. A igreja cambaleava, ia para um lado, ia para o outro. Paulo teria que botar a igreja no trilho. Paulo estava ensinando para a igreja, para os novos convertidos, para os irmãos naquele momento. Era uma instrução para a igreja. E ele diz: vestir de novo. E o templo era grande, viu? Da Deus Artemis era enorme. Era um templo com os minérios, né? Os minérios preciosos, prata, ouro que tinha, que puderam oferecer para ele, ofereciam. Vestir de novo de toda a armadura de Deus para conseguir permanecer firme. O apóstolo está dizendo: olha, revestir de novo da armadura de Deus. Revista da armadura de Deus para que ficar firme. A igreja precisa estar revestida da armadura de Deus. O pastor precisa estar revestido da armadura de Deus. O membro precisa estar revestido da armadura de Deus, para que não possa cair, para não cair na cilada do diabo. A igreja precisa estar revestida da armadura de Deus. Aleluia. Tem um motivo. Revestir de toda a armadura de Deus para conseguirdes permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Ou seja, significa que para nós ficarmos firmes, para nós resistir às armadilhas do diabo, precisamos revestir-nos e vestir da armadura de Deus. E quais são as armaduras de Deus? O capacete da salvação. Quando nós estamos com o capacete da salvação, blindando a nossa cabeça, o capacete ele blinda a cabeça contra as espadadas, contra as flechadas, o que fosse daquela época. Então, para que o diabo não venha colocar coisa, porque o diabo coloca coisa na nossa mente para a gente sair da presença de Deus, ou para fazer qualquer coisa errada, ele coloca na sua mente. Se você não estiver blindado com o capacete da salvação, se você não estiver blindado com a mente do Evangelho de Cristo, irmão, você cai. Com a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho, que é as boas novas,
está preparado com o escudo da fé, que a tua fé é um escudo que te protege, irmão. O Senhor te protege com a tua fé. Se você tem fé, o Senhor te protege através da tua fé, através da tua confiança. A palavra de Deus, que é a espada de Deus, a espada que é a palavra. Cingi os lombos com a verdade. Der o que vier, receba pancada, mas seja verdadeiro, fale verdade. Ele diz mais: pois a nossa luta não é contra o sangue ou carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Aqui eu quero encerrar. Ele está dizendo ao apóstolo Paulo que a nossa guerra não é contra a carne, é contra o sangue. A nossa guerra, meu irmão, não é contra o irmão que está do nosso lado. A nossa guerra não é contra esse irmão que está se levantando contra nós, contra essa pessoa que está se levantando contra nós. Porque assim como eu sou um pobre coitado independente de Deus, essa pessoa também é. Pode ser o cara mais durão dessa terra, não passa de um homem dependente de Deus, que precisa do amor de Deus para sobreviver, que precisa do sopro de vida. E é o que Deus está falando para nós nesta hora, nessa pregação, nessa palavra. Somos dependentes de Deus. A nossa guerra é contra as potestades do diabo, contra os principados das trevas desse século. E que para estarmos firmes é necessário estar firme, marchando no Senhor. É necessário, para que possamos resistir, é necessário estar em oração. É necessário estar com a vida no altar, obedecendo nossos pastores, obedecendo nossos líderes, obedecendo e sendo fiéis. E que nesse momento o Senhor possa te abençoar, que possamos sempre estar firmes, lembrando que somos nada, somos totalmente dependentes de Deus. Vamos orar nesta hora, para que Deus venha abençoando a nossa casa, para que o Senhor venha abençoando a nossa vida, para que o Senhor venha abençoando o nosso lar, a nossa família, para que o Senhor venha abençoando a minha casa, a sua casa, para que Deus venha nos ajudar a ser mais servos, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha nos ajudar a nós sermos servos de Deus, fiéis, obedecer ao nosso pastor, obedecer aos nossos líderes e também respeitar os membros da igreja. Oremos em nome de Deus. Santo Deus e Santo Pai, neste momento de oração, eu quero orar, Senhor, meu Pai, pela Tua igreja. Eu quero orar pelo Teu povo, eu quero orar pela Tua casa. Eu quero orar, Senhor, agradecer por esta palavra. Eu quero orar, Senhor, agradecendo por mais um dia. Eu quero orar, Senhor, agradecendo, Senhor, por mais um momento na Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, que possamos ser um líder servo, que possamos ser um servo líder, Senhor, também. Que possamos, meu Deus, obedecer a Sua palavra, fazer mais a Sua obra pelo amor, fazer mais a Sua obra, Senhor, crendo que o Senhor é Deus fiel. Deus, eu oro, meu Pai, pedindo para que o Senhor nos ajude a ser uma igreja amada, uma igreja, Senhor, que confia em Ti. Deus, eu oro, meu Pai, para que possamos obedecer mais os nossos pastores, os meus pastores, os meus líderes. Que possamos orar, Senhor, cada vez mais, Senhor, meu Pai amado, Pai querido. Que possamos orar e possamos cada vez mais ser um servo fiel ao Senhor. E que se nós estamos errando em alguma coisa, nos ajuda a nos corrigir. Se estamos errando em alguma coisa, meu Pai, nos ajuda, nos ensina a
corrigir a nossa falha, a corrigir o nosso defeito. É nesse momento que eu oro e te agradeço, que possamos ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.